Esse vídeo é o número 6. O tema é o tamanho do Estado. Ok? Qual deve ser o tamanho do Estado? Esse problema é mais dos economistas e dos administradores de empresas, né? Empresários, políticos. Mas a minha parte aqui é o tamanho do Estado na educação. Aí eu entro. É a minha parte. Se for para falar de educação, o tamanho do Estado na educação, aí eu entro. Porque é a minha área, né? É a minha área. Ok? Qual deve ser o tamanho do Estado na educação? Minha opinião. Olha o tamanho do Estado da educação. É isso aqui. É isso aqui. Mínimo. Mínimo. Por quê? Tem que ser mínimo. Porque essa missão de trabalhar com crianças e adolescentes é dos professores. Jamais o Estado pode trabalhar com crianças e adolescentes. Porque isso não é missão do Estado. Eu vou mostrar, tá vendo aqui? Ó. Com esse papelzinho aqui, ó. Uma folha de papel ofício, ó. Eu vou mostrar que o Estado nunca vai poder trabalhar com crianças e adolescentes. Porque só os professores poderão trabalhar com crianças e adolescentes. Ninguém mais, só existe um profissional que pode trabalhar com crianças e adolescentes. É o professor. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é tirar de campo o Estado. Vamos tirar o Estado de campo e colocar os professores no campo. Porque só os professores podem trabalhar com crianças e adolescentes. Ninguém mais, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Inglaterra, em nenhum lugar do mundo. O Estado, ele pode construir 1000 coisas. 1000. Mais escolas, jamais. Jamais. Eu vou mostrar com esse papel aqui. Papelzinho. Uma folha de papel ofício. Qual é a minha proposta? Vamos construir escolas públicas federais em
em todos os estados do Brasil, em todo o território nacional, sem a intervenção dos estados e municípios. Essa que é a minha proposta. Aí nós vamos construir uma nova sociedade. Estou começando com os meus argumentos, né? Argumentos. Agora, as escolas estaduais vão continuar. As escolas municipais vão continuar. E nós vamos construir uma terceira escola e mostrar para a sociedade qual é a escola que vai construir a nova sociedade. Então, essa escola nós vamos construir, nós professores. Não haverá intervenção dos estados e municípios. Nós é que vamos construir essa escola. Nós vamos formar os professores em 6 anos em regime de internato. Esses professores é que vão construir as escolas públicas federais em todo o território nacional. Nós vamos formar o construtor de prédios escolares. Nós vamos formar o professor, o pedagogo intendente. O que é o pedagogo intendente? É aquele profissional que vai fazer toda a manutenção da escola. Tudo vai comprar merenda, vai comprar o fardamento, tudo. Vai mandar lavar a caixa d'água, a cisterna, tudo. Como existe no quartel do Exército. Se chegar no quartel do Exército, você vai encontrar o oficial intendente. A mesma coisa nós vamos fazer na educação. O pedagogo intendente ele vai fazer toda a manutenção da escola. E o pedagogo construtor de prédios escolares, ele vai lá na vanguarda construindo os prédios escolares para os professores. Eu considero o ato mais importante da educação é a construção da escola pública. Só os professores vão poder construir a escola pública. Agora, o que é que vai acontecer quando essas escolas estiverem prontas? Todos os pais vão querer colocar seus filhos nessa escola construída pelos professores. Então, o que é que vai acontecer com as escolas estaduais e municipais? Elas vão secando. Vão falindo, porque as famílias, os pais vão querer colocar seus filhos nas escolas construídas por nós, nas escolas federais. Aí nós vamos aproveitar os professores das escolas estaduais e das escolas municipais. Nós vamos aproveitar os professores funcionários. Porque já que os pais vão querer colocar seus filhos nas escolas construídas pelos professores. Agora, é claro que isso nós vamos levar mais de 100 anos para essa transformação, essa grande reforma, nós vamos levar mais de 100 anos. Não tem outra solução. Não tem. Porque penso que os estados já cumpriram com a parte deles, né? Já construíram escolas, mas nunca vão construir as escolas públicas de excelência. Não é verdade? Comece a pensar nessa minha proposta que eu tenho para o governo federal.
Então, eu vou iniciar aqui com esses subtemas, né? Subtemas, já entrando em outra parte, são os meus argumentos, né? Eu preciso de argumentos, né? Não é só dizer que as escolas públicas devem ser construídas pelos professores. Vamos tirar o estado de campo. Tira o estado de campo e coloca os professores em campo, né? Veja. Primeiro item que eu coloquei aqui, violência urbana. Quando é que essas escolas dos estados e municípios vão acabar com a violência urbana, criminalidade e drogas? Não vão acabar nunca. Porque essas missões não são dos estados e municípios. Eu estou falando aqui do tamanho do estado. Ó. Quando eu falo do tamanho do estado, que deve ser pequenininho, claro que nós não podemos acabar com o estado, é claro. O estado sempre vai existir, claro. Mas o estado, na educação, ele tem que ser mínimo. Mínimo. Quem tem que construir as escolas somos nós, professores. Jamais o Estado ou os estados e municípios, né? Essa escola que eu estou propondo é uma escola que nós vamos construir. Essa escola é uma escola X. Tá o quê? Quem passar por X não vai se envolver com a violência urbana, com a criminalidade, com as drogas. Não vai se envolver. Porque nós vamos saber trabalhar. Somente nós, professores, podemos construir uma escola que não aconteça essas três coisas. Porque nós vamos aprender a construir escola. Só os professores podem aprender a construir escolas. Os estados e municípios jamais vão aprender a construir escolas. Jamais. É impossível. É impossível. Prostituição, tabagismo e alcoolismo. Essas três coisas. Os estados e municípios nunca vão acabar com essas três coisas. Jamais. Nós temos que construir, nós temos que aprender a construir uma escola que não aconteça essas três coisas. Prostituição, tabagismo e alcoolismo. Veja bem, eu tenho uma relação de coisas aqui. Atropelamentos, afogamentos e suicídios. Quando é que essas escolas estaduais, municipais, vão acabar com essas três coisas? Já estou na nona aqui, ó. Suicídios. É o subtema aqui. O nono, suicídio. Quando é? Praticamente existem crianças no mundo inteiro, crianças, adolescentes, jovens e adultos, se suicidando. Morrem atropeladas e afogadas. Eu posso garantir que só as escolas construídas pelos professores vão acabar com essas coisas. Porque a instituição escola, em termos de educação, de trabalhar com crianças e adolescentes, é a instituição mais poderosa do mundo, do mundo. Agora, eu disse em vídeos anteriores
que a igreja é a instituição mais poderosa do mundo. E continuo dizendo, mas a partir da juventude e adultos. E o tempo de exposição que a igreja passa na vida dos seres humanos. Porque nós, professores, nós só passamos 15 anos na vida de criança e adolescente, só 15 anos. Veja, 3 anos na educação infantil, com mais 9 no ensino fundamental, com mais 3 anos no ensino médio. Então nós temos aí 15 anos. Pronto. A nossa parte é trabalhar crianças e adolescentes durante 15 anos. Quando os adolescentes chegam na juventude, aí já não é problema dos professores. Aí é um problema das igrejas. As igrejas é que vão trabalhar jovens e adultos. Nós só vamos trabalhar. Nesses 15 anos, nós somos os maiorais. Nós somos imbatíveis, imbatíveis. E tem mais, as crianças e adolescentes só poderão ser educadas dentro das escolas construídas pelos professores. Tem mais essa ainda. No vídeo número 1, eu tentei mostrar que as crianças e adolescentes só poderão ser educadas dentro das escolas. Elas não podem ser educadas fora da escola. Nos lares, por exemplo. Não. As crianças e adolescentes só serão educadas dentro das escolas construídas pelos professores. Veja bem, é o poder que a escola tem. Eu tenho que mostrar o poder, eu tenho que mostrar para a sociedade o poder da escola. O poder. O poder de transformar pessoas. O 10º, gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência. Quando é que estados e municípios vão acabar com a gravidez na adolescência? Nunca. Nunca, 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 nunca. Jamais. Porque essa é uma missão nossa. Nossa. Nós vamos construir escolas públicas de excelência. Nós não vamos permitir, nós vamos trabalhar essa questão para que as meninas não fiquem grávidas. Corrupção. Nós vamos formar pessoas. Essa escola que eu estou propondo é para formar pessoas. Pessoas. Nós podemos formar pessoas por causa dos projetos. Eu falei lá no vídeo 1. Projetos. Projetos. Bullying. A mesma coisa. Nós não vamos deixar que o bullying aconteça na escola. Quando é que estados e municípios vão acabar com o bullying? A escola não tem projeto. Fracasso escolar e evasão escolar. Por que é que existe o fracasso escolar? Já falei em vídeos anteriores. Porque estados e municípios não sabem construir escolas públicas. Não sabem. E nunca vão aprender, porque essas missões não são dos estados e municípios. É isso que eu bato.
Eu passei 30 anos na escola estadual e venho estudando pedagogia como autodidata há mais de 20 anos. O que é isso, o autodidata? O autodidata, ele escolhe os assuntos. Ele é que escolhe os assuntos. Ele não vai na onda de ninguém. Ele escolhe os assuntos para estudar. Então, eu venho estudando na escola pública há mais de 20 anos. Eu posso dizer, sem medo de errar, que só os professores podem construir escolas públicas, né? Meu foco aqui é a escola pública. O que é que está acontecendo hoje no mundo? Todos os governos estão tentando construir escolas públicas. Estão tentando. E não vão conseguir nunca. Não vão conseguir nunca. Porque só quem pode construir escolas são os professores. Só quem pode construir escolas particulares são os professores. Só quem pode construir escolas públicas são os professores. Mas meu departamento aqui é a escola pública. Meu foco é a escola pública. A escola particular é outro departamento. Mesma coisa a evasão escolar. Por que é que existe a evasão escolar? Por que é que o menino desiste da escola? Porque estados e municípios, essas missões não são dos estados e municípios. Por isso que eu quero tirar o estado de campo. Tira o estado de campo e coloca em campo os professores. Porque só os professores podem construir escolas públicas. Por causa dos projetos, os estudos pedagógicos. Racismo e preconceito. A mesma coisa. Somente nós, professores, podemos acabar com o racismo e o preconceito. Com projetos. Nós temos que ter projetos. O aluno passar o dia na escola. O aluno pode morar na escola, é um projeto. O aluno, ele aprende a nadar na piscina da escola e vai praticar natação dentro da escola. São os projetos. Ele passa o dia, ele mora, se ele quiser morar na escola, ele vai morar na escola. Deu para entender? Olha, violência, racismo e preconceito, né? Já falei. Violência contra a mulher. Eu vou aproveitar e falar mais um pouco sobre a violência contra a mulher. Veja, a violência contra a mulher, existem problemas no mundo que nós só vamos resolver se nós começarmos pelas crianças. Nós não podemos começar pelos adultos. Existem problemas que nós temos que começar pelas crianças. A união das crianças dentro da escola. Essas crianças, elas ficam unidas o tempo todo, na pré-escola e na escola, quer dizer, no ensino fundamental. Elas trabalham
juntas, né? Meninas e meninos trabalham juntos, né? O tempo todo. Aí cria uma amizade. A coisa mais importante para nós acabarmos com a violência lá dos adultos é nós começarmos pelas crianças. Essa amizade vai passar também pelos adolescentes. Essa amizade, ela começa lá na educação infantil, quer dizer, começa na pré-escola, vai para o ensino fundamental, e ela continua no ensino médio. Essa amizade é a base, é a base. A amizade é a base para que lá mais adiante os homens não possam agredir as mulheres. Porque nós vamos colocar todas as crianças do Brasil na escola. Então essa amizade começa lá na educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Quando os adolescentes chegarem na juventude, eles já estão preparados. A questão da amizade, eles não vão agredir suas namoradas, suas noivas, suas mulheres, suas amantes. Não vão agredir quando chegarem na vida adulta, porque eles tiveram educação. É por isso que a minha proposta é colocar todas as crianças do Brasil na escola e saber trabalhar essas crianças e adolescentes. Porque aí, lá no futuro, eles não vão mais agredir suas esposas, suas namoradas, suas amantes. Não vão. Deu para entender? Começar a entender esse trabalho, esse manejo, né? Depois de tantos anos, todos eles serão educados. Não há probabilidade do homem bater numa mulher, porque esse homem ele passou por um processo educacional. Essa escola só poderá ser construída pelos professores, jamais pelos estados e municípios. Jamais. É impossível, é impossível. É uma questão de educação. Essa educação só vai acontecer dentro das escolas construídas pelos professores. Eu estou abrindo um parênteses aqui porque, para mim, esse é prato cheio para mim. Para mim, isso aí é prato cheio. Violência, essa violência contra as mulheres, para mim, isso é um prato cheio. Agora, muitas pessoas podem dizer assim, não, vamos punir, prender esses homens que agridem as mulheres. O governo vai ter que construir, os governos vão ter que construir centenas de presídios. Né? Centenas. Mas o que é que está acontecendo hoje? As crianças que estão nascendo hoje, veja bem, eu me lembro de tudo para fazer meus argumentos. E todos os dias nascem crianças, né? Todos os dias. Nós temos que colocar na escola todas essas crianças. Escolas construídas por nós. O que é que acontece hoje? Muitas dessas crianças não vão para a escola.
não vão ser educadas nessas escolas construídas pelos governos. Aí daqui a 20, 30 anos, a coisa da violência vai se repetir. Mesmo botando homens na cadeia, vai acontecer duas coisas. O governo vai construindo os presídios e enchendo esses presídios, lotando esses presídios de homens que batem nas mulheres e, ao mesmo tempo, estão nascendo, foi o que eu falei agora, estão nascendo crianças que daqui a 20 anos, 20, 25 anos, 30 anos, vão bater nas esposas. Então, isso é um ciclo que não acaba nunca. Então, nós nunca vamos acabar. Os governos nunca vão acabar com a violência contra a mulher. Sempre vai haver homens batendo nas mulheres. Pode acontecer momentaneamente, mas é preciso construir muitos presídios. Então, a solução é a escola. Essa escola construída pelos professores é que vão acabar com a violência. Porque nós temos que começar pelas crianças. Muitos dos problemas da humanidade, nós temos que começar pelas crianças. É a questão da criminalidade. No Brasil, por exemplo, todos os anos, mais de 60 mil pessoas são assassinadas. Todos os anos. Mais de 60 mil pessoas são assassinadas todos os anos. E aí? Quando é que os estados e municípios vão acabar essa criminalidade? O que eu mais bato aqui no meu trabalho sobre a educação é a construção da escola. É saber construir a escola. Somente os professores podem aprender a construir escolas. Se os professores não aprenderem a construir escolas públicas, nós não vamos tirar o Brasil desse buraco. Nós não vamos construir uma nova sociedade. Com certeza. A principal ação da educação é a construção da escola pública. Saber construir a escola. É mais ou menos a mesma coisa, conflitos entre policiais e a rapaziada do tráfico. Todos os dias eu vejo na televisão esses conflitos, né? Eu vejo a criminalidade, três coisas ao mesmo tempo. A criminalidade, a violência contra a mulher, é prato cheio, né? É prato cheio. Todos os dias eu vejo na televisão. A violência contra a mulher, a criminalidade e os conflitos entre policiais e a rapaziada do tráfico. Quem é que vai acabar com essa briga dos policiais com a rapaziada do tráfico? Ninguém acaba. Ninguém acaba. Ninguém acaba mais. Ninguém acaba porque essas missões não são dos estados. O Estado nunca vai acabar com esses conflitos, essas brigas entre policiais e a turma do tráfico. Não vai.
eu digo, somente as nossas escolas, somente as escolas construídas pelos professores é que vão acabar com o tráfico. Porque nós vamos construir uma escola X, tal que quem passar por X não vai se envolver com drogas. Não vai se envolver com drogas. Faça uma reflexão. Enquanto eu dou uma paradinha, faça uma reflexão sobre o que eu disse até agora. Por que eu falei que nós vamos levar mais de 100 anos para consertar o Brasil? Pelas escolas, pelas nossas escolas, pelas escolas construídas pelos professores. É porque o Brasil tem 5 séculos de corrupção. 5 séculos. Então nós não vamos consertar o Brasil em menos de 100 anos. Isso aqui é uma bomba. Nós estamos vivendo numa bomba. O Brasil, aliás, o Brasil virou de cabeça para baixo, mas muitos países estão com grandes problemas. Outros países, né? Seja qual for o país, só quem pode construir uma nova sociedade são os professores. Pense nisso, professor. Pense nessa escola que eu estou propondo para o Brasil. Uma nova escola. Nós vamos ter que construir uma nova sociedade. A solução é essa. Tem muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas. Os homens estão cometendo muitos erros. Muitos erros. Os homens estão cometendo muitos erros. Se você for para o YouTube e colocar assim, erros da humanidade, aí você vai ver. Como nós cometemos erros. Erros. Geralmente erros por questões culturais, né? Tem uma ponte, tem um vídeo de uma ponte que o vento derrubou. A ponte foi construída por bons engenheiros, mas o vento derrubou, começou a balançar a ponte. E o vento, as correntes, né? As correntes de ar derrubaram a ponte. O naufrágio do Titanic foi um erro. Foi um erro. Quem assistir a história do Titanic vai ver. É longa, mas foi um erro. Eles queriam construir um navio que não afundasse. Isso não existe. Isso não existe. E quando o comandante mandou aumentar a velocidade do navio, a ordenança disse: comandante, a área aqui está cheia de iceberg. Avisou. Mas ele não diminuiu a velocidade, mandou aumentar para chegar logo. Isso tem na história. A bomba atômica foi um erro da humanidade. E tantas outras coisas que foram consideradas como erro da humanidade.
Então, nós precisamos, nós precisamos construir competências. Se nós queremos tirar o Brasil desse buraco, porque o Brasil está no buraco do tamanho do Oceano Atlântico, nós temos que construir competências. Eu só acredito nos professores. Para nós construirmos uma nova sociedade, para nós construirmos uma nova escola, eu só acredito nos professores. Agora, para nós construirmos uma nova sociedade, aí eu acredito nos professores e nos religiosos. Eu falei logo no começo dos religiosos, né? Porque a escola, na questão da educação, ela é a instituição mais poderosa do mundo. Agora, a partir da juventude, não. Aí as igrejas são instituições mais poderosas do mundo, porque vai trabalhar com jovens e adultos. Nós só trabalhamos, o nosso trabalho é durante 15 anos. Né? 3 da educação infantil, 9 do ensino fundamental e 3 do ensino médio. Né? Já falei aqui, né? 3 com 9 com 3, 15 anos. Porque a partir da juventude aí não cabe mais aos professores, né? Trabalhar com essas coisas. Então, eu penso que somente os professores podem construir as escolas públicas para salvar o Brasil, para nós construirmos uma nova sociedade. Né? Então, a construção da escola é muito importante. Eu tenho outros vídeos que eu vou... Esse é o 6º, né? Eu tenho outros vídeos que eu vou produzir como falar em público, esse é um vídeo que eu vou produzir, porque o aluno do ensino fundamental, ele tem 9 anos para aprender a falar em público. Eu tenho um projeto para o aluno, ao terminar o ensino fundamental, ele possa ir para um auditório e falar para 500 pessoas. Né? Nós temos aí 9 anos para fazer com que os alunos aprendam a falar em público. É muito importante, aumenta a autoestima do aluno. Ele tem 9 anos no ensino fundamental e tem mais 3 do ensino médio. Resiliência em educação. A resiliência em educação é muito importante na educação. A escola 24 horas. O que é a escola 24 horas? Uma escola que não fecha. Ela funciona durante 24 horas. Porque o sono é uma atividade. A escola vai ter internato. A escola vai ter internato. Então, o sono é uma atividade. Então a escola não fecha. Por causa do internato. Só tem um turno só.
vai ter vigilância, vai ter vigilância 24 horas. Porque vai ter 2 alojamentos, um alojamento para os meninos e um alojamento para as meninas. No caso também, ao mesmo tempo, cada alojamento é ao mesmo tempo também um dormitório. O aluno que quiser morar na escola, ele vai morar na escola. Eu chamo de escola 24 horas. Eu pretendo produzir vídeos em inglês, em espanhol, francês, italiano e alemão. Porque eu sou professor. Eu preciso mostrar o meu trabalho para o mundo, porque eu sou professor. Eu só acredito nos professores. Eu acredito nos governos para outras coisas. Outras coisas. Por exemplo, os estados e municípios podem sanear todos os municípios do Brasil. Isso não é problema meu. É um problema dos estados e municípios do governo federal. Sanear todos os municípios do Brasil. Construção de estradas, pontes, viadutos. Isso é um problema dos estados e municípios e do governo federal. Agora, escola, não. Escola é um problema meu. Escola é um problema meu. Eu estou assistindo televisão. Um menino morreu afogado. Um adolescente estava na lagoa tomando banho e morreu afogado. Aí eu vou fazer minha reflexão. Eu sou professor. Por que é que o Estado não acaba com os afogamentos? Todos os dias tem crianças, adolescentes, tem crianças morrendo afogadas, adolescentes morrendo afogados, jovens e adultos. Todos os dias. No Brasil, todos os dias. Por que é que estados e municípios não acabam com os afogamentos e atropelamentos? Porque essas missões não são dos estados e municípios. Eu não posso culpar os vereadores, prefeitos, deputados, porque as crianças morrem afogadas. Aliás, eu não posso culpar ninguém, mas eu tenho a solução. Eu não posso culpar ninguém, mas eu tenho a solução. A solução é nós aprendermos a construir escola. Porque não são os médicos que vão aprender a construir escolas, nem os advogados. São os professores. A construção da escola só poderá ser feita pelos professores. Pega aqui essa bola de futebol e essa bola de tênis. Vou fazer aqui uma comparação da pedagogia. Essa bola de futebol vai representar a pedagogia. E essa bola de tênis vai representar a parte específica, quer dizer, a parte das matérias que os professores vão trabalhar, né? Matemática, física, química, geografia, história, né? E aqui a parte pedagógica. Eu vou comparar aqui os
os volumes. O que eu quero dizer com isso? É que a parte pedagógica é muito mais importante do que a parte específica. Por exemplo, o professor de história, o professor vai ensinar história. Então ele estuda história, 3 anos, né? 3 anos lá na academia. Na academia que eu falei, já falei em vídeos anteriores e falei nesse vídeo, o professor será formado em 6 anos. 3 anos ele estuda a matéria que ele vai ensinar. E 3 anos ele estuda pedagogia. Aí fica igual, né? 3 anos para pedagogia e 3 anos. Mas o professor, ele tem que passar a vida toda como professor estudando pedagogia. Ele não para. Ele está na escola dando aula de história. Mas em casa ele pode tirar por semana uma noite, ou 2 noites, ou 3 noites, para estudar pedagogia. Porque os assuntos, os temas pedagógicos são muitos, muitos. Então ele tem que estudar muito mais pedagogia do que história. Olha a comparação. Olha a comparação. Aqui, ó. Há uma probabilidade também do professor passar o resto da vida estudando pedagogia. Para que ele seja um grande construtor de escola. Ele se aposenta e vai continuar estudando pedagogia para continuar, mesmo ele aposentado, ele vai continuar trabalhando para as escolas. Fora da escola. Ele pode trabalhar fora da escola. Entendeu? Ele pode trabalhar em Brasília, por exemplo. O que eu quero mostrar é que a pedagogia ela não tem fim, é uma ciência. Ciência não tem fim. Quanto mais o professor estudar a pedagogia é a ciência que estuda a educação. Mais o leque vai abrindo, o leque vai abrindo. Eu, por exemplo, faz mais de 20 anos que eu estudo pedagogia como autodidata. Então, hoje eu faço esses vídeos sem medo de fracasso, sem medo de fracassar. Até porque, como eu acabei de falar nesse instante, eu vou produzir vídeos daqui do Recife, eu vou produzir vídeos em inglês, espanhol, em italiano, francês e alemão. Que eu quero jogar minha pedagogia para o mundo. Por quê, minha gente? Só os professores podem construir as escolas. Não adianta correr para cá, vai para ali, volta para cá. Não adianta. Só existe um profissional que pode trabalhar com a educação dentro da escola. É o professor. Agora, é claro que os psicólogos podem trabalhar com crianças, adolescentes, com jovens, cada um no seu consultório. Claro, claro. Problemas e mais problemas. Os psicólogos podem trabalhar. Mas essa escola que eu estou propondo, ela vai ter 2 psicólogos. Um psicólogo para trabalhar os problemas dos alunos e uma psicóloga para trabalhar os problemas das meninas, né? Das meninas. Porque existem problemas que as meninas têm, que elas só dizem à psicóloga.
elas não dizem mais a ninguém. Às vezes a menina tem um problema que ela não diz à professora, não diz aos pais, ela só diz se for à psicóloga. E às vezes o ser humano entra no suicídio sem dizer a ninguém. Sem dizer a ninguém, não diz aos pais, não diz aos professores. Às vezes a menina não diz à psicóloga, ou o menino não diz ao psicólogo, e termina no suicídio, né? Então, essa escola, para salvar o Brasil, para salvar o mundo, só poderá ser construída pelos professores. Então, aqui o tamanho da pedagogia. O professor que não estuda pedagogia, ele morre escravo do sistema. Morre escravo do sistema. Aqui no Brasil nós temos um grande erro. O professor que faz licenciatura, que estuda, né, para ser professor, ele só estuda pedagogia durante 1 ano. Se o curso for de 4 anos, ele estuda, ele passa 3 anos estudando a matéria que ele vai ensinar e 1 ano de pedagogia, né? São 4 anos. Aí qual é a minha proposta? Formar os professores em 6 anos regime de internato. Seis anos de regime de internato. O que é que o estudante vai fazer? Ele vai estudar a instituição em que ele vai trabalhar. Qual é a instituição? A escola. Se ele não estudar a instituição em que ele vai trabalhar, se ele não estudar a escola, morreu. Morreu. Professor que não estuda pedagogia, morreu. Ele vai passar 30 anos escravo do sistema. Então deu para entender aqui, né, o volume da pedagogia. A pedagogia é muito mais importante do que a disciplina que o professor vai ensinar. Pode ser física, química, matemática. Agora, o professor só vai entender o que é pedagogia se ele estudar pedagogia. Se ele não estudar, ele não vai sentir o valor, a epistemologia da pedagogia. A epistemologia é a ciência que busca a verdade das coisas. O que é que está acontecendo? Um grande erro que está acontecendo no mundo inteiro. No mundo inteiro. As universidades estão formando professores que vão para as escolas públicas. Esse é o grande erro. O grande erro. Eu descobri isso estudando pedagogia. As universidades não podem formar professores que vão para as escolas públicas. Não podem. Porque os professores que vão para as escolas públicas, eles devem estudar em instituições apropriadas, que eu chamo aqui no meu trabalho de academias de educação. O que é uma academia de educação? É uma instituição apropriada para formar professores, somente para formar professores que vão para as escolas públicas. Aí eu acredito. Eu só acredito nessa instituição, que é a Academia de Educação. Forma professor em 6 anos. Formar o construtor. Fora disso, nós não vamos ter escolas públicas de excelência, né?
Eu disse no primeiro vídeo que as crianças, aqui ó, as crianças são educadas dentro da escola, dentro das escolas construídas pelos professores. As crianças são educadas umas com as outras, dentro das escolas construídas pelos professores. Então, é isso aí, né? Com esse papelzinho aqui, ó, eu tento mostrar que só os professores podem construir as escolas. Todos esses subtemas, aqui são subtemas, né? Ok? Só os professores podem acabar com violência urbana, criminalidade, drogas, prostituição, tabagismo, alcoolismo. Só os professores podem acabar com os atropelamentos, afogamentos, suicídios, gravidez na adolescência, corrupção, bullying, fracasso escolar, evasão escolar, racismo, preconceito, violência contra a mulher, os conflitos entre policiais e a rapaziada do tráfico, né? Ok? Então, espero que você tenha gostado, né? E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.